Boa noite. Consegue me ouvir, Pedro? Bom, vou iniciar a transmissão ao vivo aqui. Se você conseguir me ouvir, você dá um alô para que eu possa ter certeza de que o áudio está sendo gravado. Porque essa transmissão ela vai ser gravada e publicada no portal do aluno. Bom, na semana passada nós tivemos feriado, né? O feriado, dia 1º. Então, nós não tivemos também a transmissão ao vivo. Então, em virtude disso, né, ciente da necessidade de fazer uma revisão de prova, hoje eu vou fazer a resolução comentada das questões de prova, para que vocês possam, né, a partir da observação da forma como foi resolvidas as questões, analisar a própria prova. Tá? Então, se caso constate algum erro na correção, me comunique para que eu possa retificar, tá? Porque a gente não tem como fazer aquela revisão personalizada, então fica sob responsabilidade de vocês checar, né, se houve um erro na correção e me passar esse feedback aí. Então vamos seguindo aqui. A primeira questão da prova, ela nos pede para determinar a massa equivalente referente à coordenada x para o balancinho mostrado na figura a seguir. Então, este é o esquema, né, de que se fala a questão. Então, nós temos duas massas de translação e nós temos uma massa aqui que ela é de rotação, né, que é o balancinho, que tem um movimento de vai e vem com relação a esse ponto aqui de fixação. Quando ele se refere à massa equivalente referente à coordenada x, ele quer que nós calculemos, né, uma massa que, se posicionada aqui nessa região, teria o mesmo efeito vibracional de todo o sistema, conforme a gente observa, né? Isso numa modelagem, né, do sistema. Então, diante disso, a gente precisa converter, né, as coordenadas de cada uma dessas massas em função da coordenada x, que é o que nós queremos. Então, essa massa M1, ela tem uma coordenada em x, né? Então, vamos dizer aqui que é x1, tá? Então, x1, tem a coordenada x1. Este balancinho, ele tem uma coordenada angular, né? Que é em função dessa posição aqui, né? Então, vai ser uma coordenada θ, né? Então, tem uma coordenada angular θ aqui. Tá? Então, vou trazer esse desenho aqui para ficar mais fácil da gente observar, porque o aplicativo ele demonstra uma certa traço não muito legal de ver. Então, aqui nós temos o mesmo sistema, né? Só que agora usando as coordenadas do problema, né? Então, a coordenada x é a coordenada referente à massa M2. Então, nós vamos concentrar todas as massas nessa região e para fazer isso, nós precisamos converter as coordenadas da massa M1, que tem a coordenada aí x1, o balancinho, né, que tem uma coordenada angular θ. Então, vamos transformar isso tudo em função de x. Tá? Então, para isso, eu vou tentar desenhar aqui o balancinho novamente. Então, se a gente tentar desenhar aqui, vou tentar fazer um traço o mais reto possível. Então, aqui está o balancinho, né? E nesse ponto aqui, opa, para ficar em escala, neste ponto aqui é a região onde ele é fixado, né? Então, o balancinho está preso nesta extremidade aqui. Essa dimensão, vou usar uma caneta de outra cor, essa dimensão aqui vale A e essa dimensão aqui vale B, certo? E ele tem, né, essa posição θ aqui, angular, né? Se ele se deslocar em relação a esse ponto. Quando ele se move para cá, né, essa extremidade ela vai se deslocar em x, tá? E essa extremidade aqui, parte de cima, se ele se movimentar, né, rotacionar
nesse sentido, né? Essa parte vem para cá, desloca x para cá, desloca x1 para cá. Então, vamos conseguir agora, né, através de uma similaridade, uma associação de triângulos, identificar, né, quais são as coordenadas x1 e θ em função da coordenada x. A gente vai tentar trabalhar isso agora. Então, vamos desenhar um triângulo aqui, a gente verificar isso. Então, esse aqui é um triângulo que a gente consegue obter a partir disso. Então, se a gente fizer um deslocamento conforme está tracejado em amarelo aqui, né, a gente vai ter este comportamento. A mola K1 vai deslocar, né, para a esquerda, né, então vai ter um deslocamento x1, né, que é dessa magnitude. Por sua vez, a mola K2, né, vai deslocar para a direita, tá, e vai ter um deslocamento de magnitude x2. A gente pode entender também dessa forma, tá, o comprimento desses vetores. Então, que depende, né? O carrinho aqui, ele desloca o quanto a mola se deforma, seja de tração ou de compressão. Como nós observamos na imagem, nós temos um triângulo, né? E esse triângulo, ele tem, né, este lado aqui e este lado aqui. Então, nós temos um ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, né, que nós acabamos de desenhar aqui. Então, aqui equivale a θ. Paralelismo, né, nós temos que esse ângulo θ que está na parte de cima também é igual a esse θ na parte de baixo. Então, nós temos dois triângulos. Então, vou redesenhar esse triângulo aqui. Nós temos esse triângulo, cuja essa dimensão aqui é o nosso x1. A nossa hipotenusa aqui é em amarelo, né? Eu desconheço essa dimensão aqui, mas eu sei que essa dimensão de baixo vale A, e nós temos um ângulo aqui que é igual a θ. Ok? Vamos seguindo. Desenhar agora esse triângulozinho aqui de baixo, da mesma forma. Tá? Essa dimensão é x. Este comprimento aqui agora passa a ser B, certo? E essa dimensão é essa hipotenusa que eu desconheço. O ângulo aqui é θ novamente. Tá? A partir dessas relações de triângulos, eu consigo, né, amarrar as coordenadas x1 e θ em função de x. Como que eu farei isso? Né? Então, a gente sabe que θ, que o cateto oposto pelo cateto adjacente é igual a essa tangente, né? Então, quer dizer que a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, x1, pelo cateto adjacente a esse ângulo A. Para pequenas oscilações, ou seja, variações angulares, o ângulo, né, a tangente, o seno, o cosseno desse ângulo é igual ao próprio ângulo. Então, a gente está considerando pequenas variações angulares. Então, considerando isso, claro, você pode fazer isso na sua calculadora, tem que estar em radianos para que você tenha o resultado coerente, ok? Então, a gente pode dizer que θ é igual a x1 sobre A. Nós já encontramos a nossa primeira relação. Vou apagar para não ficar tumultuado aqui. Seguindo, vamos aqui para a mesma forma. Então, a gente pode dizer que neste segundo caso,
né? O nosso θ vai ser x, vai ser igual a x dividido por b. Então, nós temos duas relações, onde nós conseguimos obter θ em função de x e desse comprimento b, e aqui em função dessa coordenada x1 e do comprimento a. Diante disso, eu posso dizer que, agora eu consigo determinar θ em função de x, eu já tenho, né? Então, θ é igual a x sobre b, e x1 em função de x, a gente pode escrever que x1 sobre a é igual a θ, que por sua vez é igual a x dividido por b. X dividido por b. Então, eu posso dizer que x1 é igual, passando esse a para o outro lado, é a dividido por b vezes x. Então, já tenho as relações necessárias. Ok? Então, por que é importante fazer isso? Porque eu tenho que determinar a massa equivalente com relação a essa coordenada x. Então, a massa M1 ela tem uma coordenada x1, que pode ser determinada a partir da coordenada x, porque nós temos um sistema que está interconectado. Assim como a coordenada θ do balancim pode ser determinada agora em função da posição x aqui, que seria, né, essa posição aqui da extremidade do balancim. Então, podemos seguir a nossa análise. Bom, vou reescrever as coordenadas aqui em cima. Então, θ é igual a x dividido por b. Θ ponto, que seria a velocidade angular, a gente pode reescrever como x ponto dividido por b. E x1 é igual a sobre b vezes x. E a velocidade angular, a velocidade, na verdade, linear x1, ou a velocidade de translação, é igual a dividido por b, x ponto. Então, aqui a primeira derivada, né, da posição é a nossa velocidade. Feito tudo isso, a gente precisa determinar a massa equivalente. Então, para determinar a massa equivalente, a gente vai aplicar, né, o método, né, da energia. No caso aqui, como nós estamos tratando de massa, o método da energia cinética. Então, quer dizer que... Vamos apagar isso aqui. A anotação. Opa, acabei apagando tudo que não devia. Vamos ver se eu consigo retornar aqui. Dá um Ctrl Z. De novo. θ é igual a x sobre b. θ ponto é igual a x ponto sobre b. E x1 é igual a sobre b, x e x1 ponto é igual a sobre b, x ponto. Lembrando que a e b são constantes, né? Na hora da sua derivação, ele fica para fora, então nós só derivamos o termo diferenciável, que é a coordenada, né? Ou a posição aqui. Então, beleza. Então, nós vamos usar o método da energia cinética, né? Método da energia cinética. Considerando, né, que a energia cinética do sistema se conserva, ok? Então, o que diz o método da energia cinética aqui? Meio da massa equivalente vezes x ponto ao quadrado. O que é isso? A energia cinética, né, da massa equivalente é igual à somatória das energias cinéticas das massas individuais. Tá? Então, a gente vai fazer a somatória e, a partir disso, a gente consegue, né, determinar as energias cinéticas individuais. Vamos usar tudo, né, coordenadas em função de x, porque é a nossa coordenada de referência. Então, nós temos aqui a energia cinética da massa M1, da massa M2 e a energia cinética da nossa barra aqui,
que tem, né, um movimento de rotação. Então, seguimos. A gente tem que lembrar que as massas serão convertidas numa massa equivalente, que será posicionada todas aqui na massa M2. Então, o que eu posso dizer, né? Aqui eu já me adiantei, né? Eu disse que a energia cinética, a velocidade da massa equivalente é igual à velocidade da massa M2. Né? A massa M2 ela está na coordenada x e a sua velocidade é x ponto. Então, a gente pode associar que a energia cinética, né, ela vai ter ela depende da velocidade da massa equivalente e da própria massa equivalente. Então, a velocidade equivalente da massa equivalente é igual à velocidade da massa m2, que no caso é x ponto, porque vai estar posicionado aqui. Então, esse termo aqui estaria nessa equação, né, mas considerando essa observação, a gente já pode fazer essa simplificação. Ok? Então, vamos seguindo. Então, vamos repetir essa primeira parte. Meio de massa equivalente vezes x ponto ao quadrado é igual. Começamos pela massa M1. 1 sobre 2 da massa M1 vezes a sua velocidade, que é x ponto ao quadrado. Agora, vamos somar a massa M1. Opa! Na verdade, eu falei a massa M2 aqui. Nós estamos começando pela massa M2, que vale M2 e velocidade x ponto ao quadrado. Agora vamos para a massa M1. Então, é meio de M1. A massa M1, ela tem como velocidade x ponto 1, que é igual a sobre b dx ponto. Então, a gente vai usar, né, a coordenada x1 em função de x. Então, no lugar de colocar x ponto 1, a gente vai colocar esse termo aqui. Tudo ao quadrado, porque a expressão, né, é a velocidade ao quadrado. Então, vai ficar a sobre b ao quadrado vezes x ponto ao quadrado. A gente poderia colocar tudo junto, mas já estou dando uma simplificada para posteriormente a gente fazer algumas operações algébricas. Então, mais agora a energia cinética do balancim. Como nós temos o balancim, a energia cinética de uma massa em rotação, ela é em função do momento de inércia desse componente. Então, ele vai ter como energia cinética meio de J0, que é o momento de inércia, vezes θ ponto ao quadrado. Tá? Então, essa é a energia cinética do balancim. Então, no lugar de colocarmos a coordenada θ ponto, a gente vai colocar x ponto sobre b ao quadrado. Tá? Então, mais meio de J0 vezes x ponto sobre b elevado ao quadrado. Bom, agora nós podemos fazer, né, a nossa simplificação. Nós observamos que todos os termos estão sendo multiplicados por meio. Né? Nós temos meio aqui, meio aqui, meio aqui, meio aqui. Então, isso aqui a gente pode, né, eliminar. Tá? Ou seja, a gente poderia dividir tudo isso aqui por meio. Né? Essa é a operação algébrica que eu estou fazendo. Ou simplesmente, né, cortar, vulgarmente falando. Outra observação é: todos os termos estão sendo multiplicados por x ponto ao quadrado. Aqui não está claro, mas dá para a gente fazer um ajuste para a gente identificar isso. Né? Então, usando a cor, a gente pode reescrever essa expressão para ficar fácil de encontrar. Então, em vez de colocar x ponto sobre b ao quadrado, que é essa parte, que nós estamos usando no lugar do θ ponto, a gente pode reescrever da seguinte forma. A gente pode colocar J
né, dividido por b ao quadrado, né, vezes x ponto ao quadrado. Basicamente, eu só coloquei ele aqui embaixo, né, mas ele estaria embaixo do x ponto da mesma forma. Então, é uma operação só para a gente visualizar mais facilmente. Então, todos os termos também estão sendo multiplicados por x ponto ao quadrado. Então, a gente consegue também, por matemática, eliminá-lo. Então, nós temos a expressão da massa equivalente para a coordenada x. Então, a massa equivalente é igual a meio, é igual a m2 mais m1 vezes a dividido por b ao quadrado, mais j0 dividido por b ao quadrado. Então, a massa equivalente desse sistema é igual a m2 mais m1 sobre ab quadrado mais j0 dividido por b ao quadrado. Tá? Então, essa é a resposta da questão. Tá? Então, é bem tranquilo. É um pouquinho trabalhosa, mas não tem nada de complexo. Ok? Deixa eu só ver se chegou mais alguém, porque aqui eu não tenho acesso aos alunos online. Por enquanto, nós somos o Matheus, o Pedro e o Rodrigo. Tá tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Matheus, Rodrigo, Pedro. Ok, tudo tranquilo. Beleza, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem interromper aí para a gente ter o melhor proveito da resolução. Então, essa questão aqui, a maioria acertou. Não tivemos nenhum problema. Tá? Então, seguimos aqui. A questão 2, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas nós já fizemos alguns exercícios parecidos com ela. Tá? Então, nós temos aqui um cilindro. Deixa eu pegar a caneta da cor correta. Nós temos um cilindro circular. Esse cilindro circular tem massa M e raio R, que está representado aqui. Tá? Então, esse é o raio do cilindro. É ruim desenhar com essa canetinha aqui. Então, ele tem raio R e massa M. Ok. Lembrando, né, que por se tratar de um elemento que vai estar em rotação, né, nós também temos associado a esse elemento, né, podemos dizer que ele tem também um momento de inércia. A gente chama aí de J. Né, que por caso do cilindro, o exercício ele não fala isso, mas é importante lembrar que por momento de inércia por cilindro, que a gente consegue obter em tabelas ou usando, né, as equações para determinação do momento de inércia, a gente vai chegar aqui a meio de mr ao quadrado. Então, o momento de inércia desse cilindro é meio de mr ao quadrado, onde m é a massa e rzinho que eu usei aqui, é o raio do cilindro. Ok. Esse cilindro é ligado a uma mola, que tem como módulo de elasticidade K, conforme mostrado aqui, né? Então, ele quer que nós determinamos a equação do movimento e a frequência angular natural, quando ele rola livremente sobre a superfície horizontal áspera, sem deslizar. Então, não há, né, um deslizamento aqui. Né? Ele roda mesmo em relação a esse ponto aqui. Então, a gente pode usar tanto o método da energia ou a segunda lei de Newton para responder essa questão. Vamos fazer das duas formas, tá? Pois nós tivemos duas respostas possíveis, que chegam no mesmo resultado. A maioria fez pelo método da energia, que é um método mais rápido, né? Mas eu vou fazer pelo método da energia e pelo método da lei do movimento de Newton, ou segunda lei de Newton. Primeiramente, o que diz, né, o método da energia? Ele diz que a energia total do sistema, né, que consiste numa parcela que é a energia cinética, que decorre da rotação e da translação, e outra parcela que é a energia potencial. E que essa energia total ela deve permanecer constante no tempo. Tá? Então, a energia cinética, vamos usar esse aqui,
de translação, translação é esse movimento apenas de vai e vem. Tá? Rotação, como já de costume, é um movimento rotativo. Então, a energia cinética de translação é meio de m vezes x ponto ao quadrado. Tá? E a energia cinética de rotação é meio, como a gente já viu no cálculo das massas equivalentes, é meio de J0, né, θ ponto ao quadrado. É o que foi apresentado aqui. Né? Então, a gente fez a soma das energias cinéticas. Aqui, no caso, a primeira parte foi parcelas de translação relativas a essas massas e, no caso do balancim, uma energia cinética de rotação. Então, nós temos essas duas expressões. Bom, a gente sabe que podemos reescrever, né, essa variação angular aqui de rotação, θ, né, porque esse cilindro ele rotaciona. Então, o tanto que ele gira, ele tem uma correlação com a deformação que essa mola sofre. Tá? E a deformação dessa mola, ela está com relação à coordenada x. Então, o que eu quero dizer? A gente pode reescrever, né, também isso em função da posição ou não, em função da coordenada x. Em vez de usarmos uma coordenada angular quando nós estivermos tratando da parcela de rotação, a gente utiliza uma coordenada linear, que é x. Tá? Então, por exemplo, se esse cilindro, vamos usar uma referência de movimento para cima, né? Então, imagina que ele está rotacionando nesse sentido, né? No sentido anti-horário. Nesse sentido anti-horário, ele está tendendo, né, a esticar essa mola. Se ele esticar essa mola, deixa eu desligar o microfone aqui do Rodrigo. Bom, voltamos aqui. Então, se ele esticar essa mola, né, x, ele vai ter um deslocamento θ aqui, que é em função de x. Tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer é que a gente pode reescrever, né, dessa forma. O quanto que ele movimenta, né? Então, a gente pode dizer que, imagina que fosse uma corda, né? Se for uma corda enrolada aqui, seria mais fácil. O quanto que essa corda, ela enrola nesse carretel é igual ao quanto que essa mola estica. Então, a gente vai ter algo assim, né? Então, esse aqui é o raio. Isso aqui é esse componente aqui, né? Que está utilizado para travar o cilindro na mola. Deixa eu desenhar aqui. Então, se for um pequeno movimento, né? Então, tanto que ele rotaciona θ para cá, é como se fosse, né, o quanto de x que essa mola estica. Então, aqui é x, aqui é o nosso θ, que é a posição angular. Então, tanto que ele rotaciona para cima, né, desliza a superfície aqui, a gente pode dizer também como se fosse um deslizamento dessa superfície, vai ser igual a esse comprimento aqui. Tá? Então, isso aqui é igual a x, isso aqui também é igual a x. Só para a gente encontrar uma relação. Então, nós temos um quase triângulo, né? Se a gente for considerar, né, uma pequena variação θ aqui. Tá? Então, a gente sempre está trabalhando com pequenas variações angulares. Então, como que eu consigo correlacionar isso aqui? Né? Então, R é a nossa hipotenusa. Então, a gente pode dizer que seno, né, o seno desse ângulo, o seno é
pela aquela regrinha, né? Isso aqui é o macete, né? Sou o cator. O seno é obtido pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é x. Então, o seno desse ângulo θ, aqui, é igual ao cateto oposto, x, dividido pela nossa hipotenusa, R. Tá? Então, para pequenos valores de θ, né, θs muito pequenos, a gente tem que o seno dele, ou a tangente, ou o cosseno, é igual ao próprio ângulo. Então, nós podemos dizer que θ é igual a x sobre R. Tá? Então, a gente pode dizer dessa forma. Ou que x é igual a θ vezes o raio R. Tá? Então, é só um comentário para na hora de fazermos as adequações na expressão. Então, vamos fazer, né? Aplicando o método da energia ou da conservação de energia, a resolução desse exercício. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Que a derivada, né? Em função do tempo da somatória, né? Das energias cinéticas de translação e rotação mais as energias potenciais, né? Quando a gente faz uma derivada, a gente considera que a energia total permanece constante. Então, a energia total é essa somatória aqui. Então, se ela permanece constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Então, eu preciso calcular isso, né? Então, vamos fazer o cálculo individualizado. Eu sei que a energia cinética, a somatória da energia cinética, é dada, né, pela essa parcela de translação que esse cilindro faz, mais essa parcela de movimento rotativo que ele também faz. Então, a parcela de rotação, de translação, é meio mx ponto ao quadrado. E a parcela de rotação é dada por meio de J0 θ ponto ao quadrado. Em vez de utilizar o termo J0, eu vou utilizar a expressão já do momento de inércia para o cilindro. Então, vai ser meio, né, da equação que multiplica o momento de inércia dessa figura, né, que é meio de m, vou usar o R maiúsculo, né, porque nós estamos trabalhando com R maiúsculo. Agora, né, multiplica isso aqui pelo θ ponto ao quadrado. Quanto que equivale o θ ponto? O θ ponto é igual, né? Nós temos o θ, que é igual a x sobre r. O θ ponto, que é a sua primeira derivada, é igual a x ponto dividido por r ao quadrado. Então, vai ser, né, x ponto dividido por r ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar na seguinte expressão. A energia cinética é igual a 3/4 de m vezes x ponto ao quadrado. Da onde saiu isso aqui? Né? Obviamente, vocês vão ter que fazer essa multiplicação, né? Então, aqui vai ficar 1/4, né? E esse R aqui vai acabar sendo subcortado por esse R ao quadrado. Então, vai ficar 1/4 de mx² mais meio de m ponto de mx ponto quadrado, então por mmc, né, na verdade por soma, né, mmc a gente chega nessa expressão. Tá? Então, só para a gente ter um espaço, então aqui basicamente só foi simplificar os termos aqui, x² por r² e faz essa multiplicação, então vai ficar 1/4 de m vezes x ponto quadrado mais meio de m de x ponto quadrado, que vai dar 3/4 de mx ponto quadrado. Com relação à energia potencial, a energia potencial ela tem como equação meio de kx². O único termo que tem energia potencial é o elemento elástico aqui, que é a nossa mola.
Tá? Então, agora a gente precisa fazer a soma desses dois termos e aplicar a sua derivada. Tá? Então, trazendo aqui a expressão, nós temos que d, em função do tempo, né? Deixa eu apagar aqui. De energia cinética mais a energia potencial tem que ser igual a zero. Então, dt, qual que é o termo da energia cinética? 3/4 de m. 3/4 que multiplica m vezes x ponto quadrado. Mais a energia potencial, que é meio, né, de kx quadrado. Então, se eu derivar isso, tem que ser igual a zero. Bom, a parte da derivação, ela pode ser feita tranquilamente a partir do momento que nós desmembramos isso aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso passo a passo. Então, vamos fazer primeiro essa derivada, depois nós derivamos essa e somamos. Então, dt de, vamos aqui uma constante, a gente pode pôr para fora, tá? 3/4, que deriva só essa expressão. M também, a massa, é uma constante. Então, a gente coloca o m para fora. Então, nós vamos ficar apenas com a derivada de x ponto vezes x ponto, que é igual a x ponto ao quadrado. Tá? Então, a gente pode dizer que 3m sobre 4, essa expressão, a gente faz aquela regra do produto. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, que vai nos resultar na seguinte forma. Né? A derivada da primeira função é x, 2 pontos, vezes a segunda, x ponto, mais a derivada da segunda, x, 2 pontos, vezes x ponto. Isso aqui vai nos resultar em 3/4 de m. Aqui nós temos 2 x ponto vezes x ponto. Tá? Então, essa é a derivada dessa função. Então, aqui a gente já consegue simplificar. Né? Então, esse 2 com esse aqui. Então, vai ficar, né, 3 meios de m x ponto vezes x ponto. Então, nós já temos a primeira parte da derivada. Agora, para fazermos essa aqui, de modo análogo, a rigidez é constante, então vai meio de k dt desse termo aqui, né, é x ao quadrado, então a gente pode reescrever como x vezes x. Tá? E seguimos a mesma estrutura, né? Então vai ficar x ponto vezes x, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Chegaremos à seguinte expressão. Então, aqui nós temos, né, que aqui vai ser igual a 2, x ponto vezes x. Então, vai ficar meio vezes k vezes 2, x ponto vezes x. Esse 2 com esse 2 vai embora. Então, vai ficar k. Opa. Vai ficar k x ponto vezes x. Essa é a expressão derivada da primeira parte. Então, tranquilamente, nós conseguimos agora fazer a soma. Né? Somando isso aqui, tem que ser igual a zero. Então, vamos... vou produzir uma nova tela, porque não vai caber. Que aqui já pulou para outro exercício. Vou usar tanto espaço assim. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Bom, seguindo aqui, agora, para a gente obter a expressão, basta realizar essa soma. Tá? Então, nós temos que a derivada aqui, né, é igual a soma disso aqui, tem que ser igual a zero. 3 meios
de x ponto ponto vezes x ponto mais kx ponto vezes x é igual a zero. Vamos pôr em evidência o termo que aparece repetido na expressão. Tá? Então, vai ficar 3 meios de x ponto ponto mais k vezes x, tudo isso, né, multiplicado por x ponto, é igual a zero. Né? Partindo da análise de que o termo que está aqui não pode ser zero, porque seria uma solução trivial. Então, o termo que é igual a zero, para ser igual a zero essa expressão, então é essa parte interna aqui. Então, vai ser 3 meios de x ponto ponto mais kx é igual a zero. Esta é a equação do movimento para essa situação. Tá? Então, onde eu determino a frequência a natural angular, ou frequência angular natural para este sistema? Bom, a frequência angular natural, ela pode ser determinada, né? Lembrando que a frequência natural é uma expressão, né, basicamente, que é dada pela raiz de K sobre M, e a rigidez sobre a massa equivalente. Tá? Dentro dessa expressão, a gente precisa fazer uma simplificação, dividindo todos os termos aqui pela massa, né? Então, para a gente conseguir deduzir a expressão. Então, vamos dividir todos os termos pela massa e por 3 meios. Então, essa primeira parte vai ser dividida por... Essa já é uma das respostas, tá, pessoal? Lembrando, a equação do movimento. Então, avalia aí 200 pontos, 100 pontos se chegar nesse termo. Aí, a segunda parte é a determinação da equação da frequência angular natural. Então, vamos simplificar. Vamos dividir todos os termos por 3 meios de m. E essa parte aqui também por 3 meios. 3 meios vezes z. Então, agora a gente pode simplificar aqui. Né? E aqui também daria, a gente dividiria, mas é zero, então não faz sentido. Então, isso aqui vai embora, né? Então, esse termo aqui vai embora. Então, nós ficamos com a expressão x, 2 pontos, mais... Aqui a gente pode fazer um algebrismo, né? Então, esse termo aqui está no aqui é o numerador, o denominador. Está no denominador, a gente faz uma manipulação, joga ele lá para cima. Então, vai ficar 2 vezes K dividido por 3 M vezes X é igual a zero. Tá? Nós podemos agora buscar um conceito, né, de que a expressão aqui é uma expressão que se caracteriza por uma das soluções básicas lá para a equação do movimento harmônico, né, cujo termo que multiplica x nessa expressão, a gente pode reescrever como sendo x ponto ponto mais ômega n ao quadrado vezes x é igual a zero. Então, esse termo aqui é igual a ômega n ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão. Da onde eu tirei, né, a gente tem que revisitar o conceito, que a partir dessa expressão a gente consegue inferir que ela se assemelha a essa, cujo termo ao quadrado, aqui, né, esse termo ao quadrado, é igual à frequência natural ao quadrado. Então, a gente pode reescrevê-lo. Então, a gente sabe que ômega n ao quadrado é igual a 2k, 2 terços, né, na verdade, de k sobre m. Então, a frequência natural é igual à raiz dessa expressão, 2 terços, né, de k sobre m. Então, essa é a expressão que nos dá, né, a frequência angular natural. Obviamente, isso aqui é em radianos por segundo. Então,
esta é a outra resposta da questão. Então, a gente precisaria fazer um espelho com essa outra parte da expressão. Então, todo termo, né, quando você faz, obviamente, essa manipulação matemática, o termo que aparece multiplicando a posição, né, o deslocamento da mola, ele é igual à frequência natural elevada ao quadrado. Então, a gente faz por essa manipulação matemática a determinação do termo, né, que está sendo requisitado no exercício. Bem tranquilo. Bom, como prometido, eu vou obter as mesmas expressões, tanto a equação do movimento quanto a frequência natural, utilizando o método agora, né, o método da lei de Newton, ou a gente chama lei do movimento de Newton, segunda lei do movimento. Então, vamos lá. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai ter que aplicar, né, primeiramente, o diagrama de corpo livre. Então, a gente tem que considerar um diagrama de corpo livre. Então, a gente vai aplicar uma força fictícia. Vamos considerar uma força fictícia. Vamos tracionar essa mola. Se a gente traciona, então a gente vai aplicar uma perturbação fictícia para cá, né? Essa perturbação, se eu comprimir, ela responde. Então, vamos comprimir, só para a gente ficar com os sinais de acordo com a convenção positiva para cá. Então, vamos comprimir essa mola. Então, vou aplicar uma força fictícia. Essa força fictícia, lembrando da lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força fictícia, ou força inercial, é que vai, né, perturbar o sistema para que a gente possa ter a resposta vibratória. Ok? Então, a partir dessa perturbação, o que vai acontecer? A gente está empurrando isso aqui para cá, a mola, por reação, né, vai ter uma força contrária, né? Então, nós vamos ter uma força de mola para cá, que é igual a Kx. Tá? Lembrando que força de mola é K vezes X. Bom, nós temos também que o movimento rotacional ocorre sobre uma superfície horizontal áspera. Então, se é uma superfície áspera, vai haver, né, uma força de atrito, ok? Que é, no caso, né, oposta à força restauradora da mola. Então, se eu der uma perturbação para cá, a mola vai empurrar para cá, e a força de atrito, né, ela tende a ser contrária ao movimento restaurador da mola. Então, que é igual aqui, né, a força de atrito, que eu vou chamar Ft nessa expressão. Pode ser usar FAT ou termo que você achar melhor. Então, Ft. Então, nós perturbamos o sistema. Então, se eu somar isso com isso, tem que ser igual a isso, tá? Porque nós estamos considerando uma conservação. Então, a somatória das forças. Nossa, por que eu sempre escrevo um pedaço faltando? Então, a somatória das forças, F, é igual, né, a massa vezes a aceleração. Positivo, né? O sentido positivo está indicado aqui, né, é para a direita. Então, nós vamos ter que mx ponto é igual, né, a menos kx, que está no sentido da direita para a esquerda, mais a nossa força de atrito Ft. Vou usar o termo Ft. Ok. Agora a gente precisa, né, determinar uma correlação conforme as variáveis do nosso sistema, né, que determine a expressão para essa força de atrito. Então, para isso, né, a gente precisa usar, né, a equação de torque. Ou seja, nós temos a segunda lei de Newton para o movimento de translação, que é igual a essa, e a segunda lei de Newton para o movimento rotacional é dado, né, pela somatória dos momentos é igual a J, que é o momento de inércia, vezes a aceleração angular, θ ponto. É uma expressão, tá, para a segunda lei de Newton, considerando o movimento rotativo. A gente tem que lembrar agora
que o torque nada mais é que uma força vezes a distância, né? Então, essa força de atrito, ela vai gerar um torque, é ela que causa o movimento de rotação, né? Porque a reação de mola, né, propriamente, ela está sendo aplicada no próprio ponto. Então, a mola ela causa um movimento de translação no nosso sistema, né? Para a gente observar. A força de atrito é que vai gerar o momento aqui. Então, a gente pode reescrever essa expressão com, né, J θ vezes θ ponto ponto, né? J0 vezes θ ponto ponto é igual a força de atrito, né? Vamos usar a convenção aí de sinais, né? Com o sentido de rotação aí anti-horário, né? Anti-horário como negativo, então é igual a menos a força de atrito vezes o raio. Não, força vezes o raio é igual ao momento, né? Então, força vezes o raio. Então, nós temos essa expressão. Lembrando que o momento de inércia para uma figura circular como esta, ou cilíndrica, né, é igual a meio de m vezes r ao quadrado. Então, a gente vai reescrever isso aqui. Vai ficar meio de m vezes r ao quadrado. A coordenada θ ponto ponto a gente já determinou anteriormente, né? Serve a mesma analogia. A coordenada θ ponto é x ponto sobre r e θ ponto ponto, opa, baguncei tudo aqui. Θ ponto ponto é igual a x ponto ponto dividido por r. Então, nós vamos usar essa mesma relação aqui. Então, vamos pôr tudo em função de x. Então, aqui ficou como sendo... Vou usar parênteses aqui para não bagunçar. X ponto ponto dividido por R. Agora, isso aqui é igual a força de atrito vezes o raio. Agora, eu posso isolar a força de atrito, tá? Tranquilamente. Bom, como que eu faço? Matemática básica, tá? Vou deixar essa expressão aqui e vou usar esse quadro aqui. Então, como que eu faço isso aqui? Então, a gente pode multiplicar, vai ficar m, né, meio de mr ao quadrado. Esse r está aqui, a gente pode usar o r aqui embaixo, né, vezes x ponto ponto é igual a menos ft vezes r. A gente pode, né, r ao quadrado dividido por r, né, vai ficar somente o r aqui em cima. Então, vai ficar meio de m vezes x ponto ponto vezes R. É igual a menos a força de atrito vezes o raio. Como nós temos o raio multiplicando por ambas as partes, a gente pode, né, subtrair da expressão. Então, esse sinal de negativo a gente pode passar para o outro lado. Então, a força de atrito é igual a menos meio de mx ponto ponto. Então, essa é a expressão para a nossa força de atrito. Então, a gente já pode jogar aqui, né, nessa primeira expressão e obter o que nós queremos. Eu vou só duplicar o slide para conseguir espaço aqui para finalizar. Bom, como eu já encontrei a expressão, né? Então nós fizemos todos os cálculos em função aqui da equação da segunda lei de Newton para o movimento circular, né? Que é igual a um momento de inércia, no caso aqui do cilindro, vezes a sua aceleração angular, menos, que no caso aqui é um momento, um torque, então o torque pode ser escrito dessa forma, ou uma força vezes uma distância. Nós estamos usando a força de atrito vezes o raio. Usando, né,
a expressão para o momento de inércia para o cilindro, que é meio de mr ao quadrado, no lugar aqui, e a coordenada, né, θ ponto, ponto, em função da coordenada x ponto, ponto. Então, substituir nesse termo, por algebrismo, né, eu consigo eliminar os termos e chegar nessa expressão. Então, eu já posso agora isolar aqui. Então, se eu substituir o Ft por essa expressão aqui, nós temos que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração e, né, a massa vezes a aceleração é igual à somatória das reações aqui, que seria, no caso, Kx e, no caso, Ft, certo? Então, vai ser menos Kx mais a força de atrito. Mx ponto ponto é igual a menos Kx, o Ft foi igual a menos meio de mx ponto ponto. Certo. A gente agora consegue transformar. Agora, na verdade, a gente vai transportar esses termos todos para esse lado e igualar a zero. Então, vai ficar mx ponto ponto mais meio de mx ponto ponto mais kx é igual a zero. Então, como nós temos essa expressão, né? Então, mx ponto ponto mais meio de mx ponto ponto, esse aqui vai dar 3 sobre 2 mx ponto ponto. Só basta aplicar um MMC se tiver com dificuldade, tá? E resolver essa parte aqui. Mais kx é igual a zero. Aqui é a nossa equação do movimento, que é idêntica a essa expressão aqui, né? Aqui de cima. 3 meios de mx ponto ponto mais kx. Pelo método da segunda lei de Newton, nós chegamos à expressão. Aí, o procedimento para determinar a frequência natural é análogo ao anterior. Dividimos todos os termos por 3 meios de m e vamos chegar na expressão 2 terços de K sobre m radianos por segundo. Então, a partir dessa expressão, a gente aplica o mesmo processo aqui, né? Dividimos tudo, né? Chegamos nessa expressão e verificamos, né, que o termo que multiplica x é igual à frequência angular natural ao quadrado. Então, essas são as duas estratégias para a resolução dessa questão. Uns encontrariam mais facilidade com essa agora, né, porque não envolve aplicação de derivada, né? Os outros se encontram mais familiares com a outra forma. Tá? Bom, vamos para este agora, que é a questão 3, onde a maioria errou. Acertou as mais complexas e essa erraram. Não sei por quê, né? Mas, enfim, acredito que foi pela confusão que fizeram com o tipo de associação que nós temos aqui. Então, vamos ler. Calcule a rigidez equivalente do sistema massa-mola. Então, nós temos a massa-mola. E qual que seria a frequência angular natural, sabendo que cada rigidez equivale a 10 kN e que a massa M aqui do centro é 25 kg. Bom, que tipo de associação nós temos aqui? De forma direta, sem prestar atenção, né, no que diferencia uma associação em série em paralelo, a pessoa poderia analisar da seguinte forma: como estão nesse arranjo, a gente poderia dizer que seria um arranjo assim, né, fazer um sistema assim, dizer que nós temos duas molas em paralelo associada em série com essa. Não, né? A gente não pode fazer dessa forma porque nós temos uma massa que está nesta região aqui. Então, o movimento da massa vai, né, nos ditar a respeito das deformações na mola. Então, por exemplo, se essa massa desloca para baixo, a mola
K1, ela vai deslocar X para baixo, ou seja, vai comprimir X e a mola K2 vai comprimir X. Por sua vez, a mola K3 vai esticar X centímetros, podemos assim dizer. Então, nós temos que esse tipo de associação é em paralelo. Por quê? As deformações nas molas são iguais, né? A mola K3, K1 e K2 deformam o mesmo tanto. As duas de baixo deformam por compressão, né? E a K3 por tração. Então, é um caso típico de associação em paralelo. Quando nós temos uma associação em paralelo, a rigidez equivalente é igual à somatória das rigidezes individuais de cada mola. Então, nós temos 3 molas e cada mola tem a mesma rigidez de 10. Então, a rigidez equivalente desse sistema é igual a 10 mais 10 mais 10. 30 quilonewtons por metro. Então, essa é a rigidez equivalente do sistema. Bem simples. Porém, ele quer a frequência natural também. A frequência natural, aquele ômega-n, é dado pela rigidez equivalente do sistema dividido pela massa equivalente do sistema. Nós só temos apenas uma massa. Então, vai ser igual a rigidez equivalente 30 vezes 10 ao cubo, porque é quilonewton, tá? Então, a gente tem que converter para newton, metro, dividido pela massa, que é 25, né? Tira a raiz. Então, essa é a equação. Então, nós temos 30 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 25, vai dar 1.200, raiz de 1.200 vai dar 34,64 radianos por segundo. Então, esse sistema possui essa frequência angular natural. Bem tranquilo. Tá? A dificuldade está em identificar se é em paralelo ou em série. Bom, nessa mesma linha, só que agora um pouco mais trabalhado, o exercício ele fala o seguinte: o modelo matemático desenvolvido para o estudo de vibrações ocorrentes em um veículo considera a massa da roda desprezível e uma mola equivalente à mola de suspensão, KS, combinada com o efeito de mola do pneu. Então, nós estamos analisando apenas, né, um lado aí do veículo. Então, nós temos a roda, né, e aqui nós temos o pneu, né, que é de borracha, que está conectado aí a uma suspensão, né, uma mola é a suspensão. Então, a suspensão ela tem, né, uma rigidez KS, que é dada de suspensão. A massa da roda é desprezível. Porém, né, o pneu tem um efeito de mola Kp, dado aqui. Então, essa é a modelagem do exercício. Ele considera que Kp, que é a rigidez equivalente do pneu, é 10 vezes a rigidez equivalente da suspensão. Tá. Considerando isso, ele quer dizer o seguinte: a rigidez equivalente será 11 ks, pois as molas estão em paralelo. A gente já pode inferir alguma coisa. Nós verificamos que, na verdade, essa rigidez aqui do pneu e a da suspensão é em série, né? Então, é uma associação em série, não é em paralelo. Então, esse termo aqui já erra. A B também diz que é em paralelo, nem precisamos olhar esse termo. A C e a D a gente tem que verificar.
A E diz que também trata-se de uma associação em paralelo. Então, nós estamos entre a C e a D. Então, para que a gente possa determinar, a gente tem que calcular essa associação e verificar o que vai gerar aqui. Então, para uma associação em série, a gente tem como rigidez equivalente a seguinte expressão. A rigidez equivalente de uma associação em série é dada, né, pelo inverso da rigidez equivalente, que é igual à somatória, né, dos inversos de cada rigidez. O que é isso? Eu tenho que somar pelo inverso. Então, 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre KS. Vamos colocar KS, vamos colocar KP. Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem que KP é igual a 10KS. Então, vamos colocar aqui 10KS. Então, aqui vai ser 1 sobre KS. E no lugar de KP, eu vou colocar 1 sobre 10KS. Tá? Então, a gente pode dizer que 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre... Aqui, se a gente vai tirar o mínimo, né? Então, vai ficar 10, né? 10KS. 10 dividido por 10KS dividido por 1KS vai ser igual a 10. Então, aqui vai ficar, multiplica por cima, né? Mais 10KS dividido por 10KS é igual a 1. 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos que 1 sobre K equivalente é igual a 11 sobre 10KS. Bom, a gente precisa agora isolar o termo aqui. Não basta, né, dizer que é 11 sobre 10KS. Tá? A gente tem que é o inverso aqui. Né? Então, vou usar esse espaço aqui. Então, esse termo vai para cima e esse termo vem para baixo. Então, vai ficar isso aqui, o K equivalente dessa associação é igual a 10 vezes KS. Estou passando para cá, e esse estou passando para cá, e esse para baixo, igual a 10 sobre 11 KS. Tá? 10, a rigidez equivalente da mola será 10 sobre 11 KS. 10 sobre 11 KS, pois as molas estão em série. Então, a resposta correta é a letra D. Tá? Então, é um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas não tão difícil. Precisaria fazer um pequeno esboço para conseguir responder. Finalizamos as questões teóricas. Né? Agora vamos... teóricas não. Questões com resolução matemática. Vamos agora para as resoluções teóricas. A questão 5 diz o seguinte: os sistemas vibracionais podem apresentar diversas características. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Os sistemas vibracionais são caracterizados por seu movimento oscilatório e os efeitos vibracionais são sempre representados por movimentos harmônicos simples. Vamos para a 2. O período de um movimento harmônico é o tempo que leva para que o sistema conclua um ciclo completo. E a 3 diz que a frequência natural de um sistema deve ser evitada como frequência de trabalho, pois pode levar às falhas dos equipamentos em vibração. A partir das avaliações apresentadas no texto base, assinale a alternativa correta. Bom, a gente precisa entender que temos 2 erros. Na verdade, nós temos apenas um erro, né, nessa questão aqui, que é a primeira afirmativa, né, que diz que os sistemas vibracionais são caracterizados por seu movimento oscilatório, ok? E os efeitos vibracionais são sempre representados por movimentos harmônicos simples. Na verdade, não, né? Nós podemos ter movimentos que não são harmônicos, podem ser periódicos, mas não são harmônicos simples, podem ser transientes, né, ou transitórios. Então, a primeira afirmativa está incorreta. Agora, quanto à definição de período, está
correto, é o tempo que leva para que o sistema conclua um ciclo completo. Então, se a gente analisar um movimento harmônico, né, simples, então o movimento harmônico simples é caracterizado pela amplitude constante, né, da oscilação, considerando que isso aqui é A, isso aqui é A. Então, ambos são iguais, se estivermos em escala. E o período considera o tempo para que complete, né, um ciclo completo. Então, ele vem desse ponto, aqui meio ciclo, até esse ponto. Então, esse comprimento aqui, né, até esse ponto aqui, a gente tem T, que é o período. Então, está correta a 2. Aqui, vamos para 3. A frequência natural de um sistema deve ser evitada. Né? A frequência natural, aquele FM, deve ser evitada como frequência de trabalho, pois pode levar às falhas dos equipamentos de vibração. Verdade. Né? Quando o equipamento atinge, né, em seu funcionamento, ou seja, quando a frequência de trabalho é igual à frequência natural, a gente atinge o que a gente chama de ressonância. A ressonância vai causar amplitudes de vibrações que tende ao infinito e que causa, né, danos ao equipamento, se deixar ele, né, em funcionamento por muito tempo naquela frequência. Tá? Então, ao equipamento passar pela frequência natural, geralmente se ouve uma trepidação, uma vibração excessiva. Né? Então, tem que passar muito rapidamente e, se possível, né, projetar a frequência de trabalho, né, para que seja acima da frequência natural, tá? Muito acima. Então, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Tá? Então, é a letra D novamente. Agora vamos para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte, né? Para a gente julgar em verdadeiro ou falso a respeito das vibrações. A1. Vibrações torsionais são oscilações que ocorrem quando um elemento oscila em torno de um eixo de referência. Ok, né? São aquelas mesmo, né, que ocorrem em torno de um eixo de referência. Beleza, então essa aqui está correta. Se for para dizer verdadeiro ou falso, então nós temos uma afirmação verdadeira. Lembrando que nós temos vibrações que podem ser torsionais, né, que é aquelas que oscilam sobre um eixo de referência. Imagina lá o balancinho daquela hora, né, que está pivotado aqui, então ele tem esse movimento de vai e vem. A massa, né, que estava presa àquela mola, tem esse movimento de translação, né, em relação a essa coordenada x. Então, as vibrações podem ser torsionais e translacionais, dependendo aí da configuração do seu sistema. Bom, como vibração usa ângulos, como ângulo da curva harmônica e ângulo de fase, toda vibração pode ser considerada torsional? Não. Né? As vibrações, elas podem ser, como eu disse, translacionais e torsionais, não necessariamente. Então, isso aqui está correto. Ângulo de fase é uma coisa, né? Ângulo da curva harmônica é outra. Ângulo de fase é a resposta, né? Se a resposta do seu sistema ela está em fase com a fonte excitadora. Se eles estiverem com a defasagem, nós vamos ter o que a gente chama de ângulo de fase. Então, aqui, em vez de ser um X aqui, a gente tem que colocar um Vzinho aí. Então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A segunda é falsa. As vibrações são sempre movimentos harmônicos, podendo ser resolvidas sempre com equações de movimento harmônico simples. Né? Esse termo sempre aqui já deixa falseada a questão. Né? A gente pode dizer que as vibrações elas são caracterizadas por movimentos oscilatórios. Né? Esses movimentos oscilatórios eles podem ser não periódicos, podem ser harmônicos, né? Mas podem ser não periódicos. E também, né, pode apresentar diversos tipos de movimento, que podendo aí a gente pode aproximar como um movimento harmônico, né? Aí a gente usa as séries de Fourier, mas não são sempre harmônicos. Então aqui é falsa.
vibrações são oscilações que podem ser analisadas de diversas formas diferentes, sendo o método de Rayleigh uma delas. Sim, né? O método de Rayleigh, que a gente chama, né? Ou o método da energia de Rayleigh, é utilizado aí para resolver os problemas vibracionais. Mas a gente pode usar também o método da energia, né? De D'Alembert também. Então, mas está correto. Então, é VFF. VFFV. Né? Então, a resposta correta é a letra E. Bem tranquilo. Seguimos aqui. Diz o seguinte: quando um corpo rígido oscila em relação a um eixo de referência, seu deslocamento passa a ser medido em termos de uma coordenada angular. Certo? Isso é fato. Né? Se tem um eixo, uma barra, por exemplo, pivotada aqui, e oscila em relação a essa posição aqui. Né? Então, a gente vai usar uma coordenada angular para descrever esse movimento. Neste caso, o movimento restaurador é proveniente de uma torção de um elemento elástico ou momento desbalanceado de uma força ou conjugado. Né? Por exemplo, poderia ter uma força aplicada aqui e outra aqui que causa essa oscilação. Ou, na verdade, uma mola torsional aqui. Né? Assinale a alternativa que apresenta o tipo de vibração no texto base. É a letra A, né? Vibração torsional. Translacional é quando oscila, né, com relação a uma coordenada linear, né? Não tem um eixo de referência. Vibração de Rayleigh não existe. Vibração de ressonância é quando a frequência natural e a de trabalho se coincidem. E a aeroelástica é um termo aleatório usado aqui, né? Então é a letra A. E não menos importante, né, para a gente finalizar, nós temos a respeito aqui dos 3 tipos de amortecimento que podem ser analisados em sistemas vibracionais. Sabe-se que o amortecimento é a dissipação de energia e quando ocorre por meio de um fluido é denominado... Bom, quando ocorre por meio de um fluido, que pode ser ar, óleo ou uma substância líquida, né, ou gasosa, né, o ar pode ser considerado um gás, a gente chama isso, né, de amortecimento viscoso, tá? Então, esse é denominado amortecimento viscoso, que é a viscosidade do fluido. Ocorrendo por deslizamento entre superfícies de contato, a gente chama isso aí de amortecimento de Coulomb. Tá? Então, se é o atrito, né, entre superfícies, a gente chama de atrito seco, é o amortecimento de Coulomb. E quando provém de uma deformação do material, a gente diz que pode ser um amortecimento estrutural, né, ou por histerese. Tá? Então, aqui a gente usa o termo histerese. Que seria, né, um deslizamento entre os planos atômicos vai causar, né, um atrito interno, né, que resulta aí uma deformação, e a gente chama isso de atrito por histerese. Então, a resposta correta é viscoso, Coulomb e por histerese. É a letra A. Então, essa é a parte da resolução da prova. Bom, se vocês não tiverem nenhum questionamento com relação a esse momento, né, vocês podem depois encaminhar no grupo ou particularmente qualquer dúvida em relação à sua prova, tá? Na aula que vem, a gente vai falar sobre resposta de um sistema. A gente vai falar sobre vibrações forçadas, tá? Então, eu deixo como tarefa, né, a leitura dessa sessão. Tá? Então, vocês têm essa semana para fazer essa leitura e semana que vem a gente vai tratar detalhadamente a respeito das vibrações forçadas. Vou fazer alguns exercícios, tá? Então é importante a participação de todos nessa aula, ok? Então é isso, pessoal. Vamos ver se tem alguém vivo aqui. Tem o Rodrigo e tem o Pedro, né? Os finalistas aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?